Pessoal, eu estou gravando essa videoaula para falar do tema da segunda semana do volume 7 aí dos PETs. Para vocês do oitavo ano, o tema é o seguinte: processo de formação das regiões metropolitanas, né? Para começar, né, falando com vocês, vou explicar um pouco o que é a região metropolitana, relembrar, aliás, um pouco, a gente já falou muito sobre isso, né? O que é metrópole, o que é região metropolitana. Região metropolitana é uma região, uma área que existe sobre a influência muito grande de uma cidade que é a metrópole, né? Há na região metropolitana uma cidade que exerce influência sobre várias outras, não só influência sobre as cidades que estão na região metropolitana, mas outras em outros lugares também, devido ao tamanho e ao número de equipamentos urbanos, de serviços sociais e urbanos que ela pode oferecer e que ela oferece, né? Então ela vai exercer muita influência sobre outras cidades, principalmente nas cidades que estão em torno dela, formando então a região metropolitana, que é a região que se forma sobre a metrópole. O crescimento dessa região está muito ligado à metrópole, né? Inclusive, há muito processo que a gente chama de conurbação dentro de regiões metropolitanas. O que é o processo de conurbação? O processo de conurbação é quando a área urbana de uma cidade, de duas cidades, né, vizinhas, que fazem divisa entre si, crescem tanto que a divisa vai ser a própria área urbana. Às vezes, do lado de uma rua uma cidade, do outro lado é outra cidade, né? Porque o espaço urbano dessas cidades cresceram tanto que elas vão se dividir na área urbana. Então a região metropolitana é mais ou menos isso. Mas como que forma, né? Como que forma o processo de região metropolitana? Para falar sobre isso, eu vou fazer uma cronologia histórica sobre a formação de cidades, formação de metrópoles, e aí vocês entenderem formação de regiões metropolitanas. Vamos começar por cidades. Cidades, como que se forma, se dá a formação de cidades? As cidades na antiguidade, né, em tempos mais remotos, elas se formavam muito das cidades, elas iam se formar, elas tinham uma característica de formação muito próximas a rios, por exemplo, né? As pessoas iam se aglomerando em torno de rios, né, para se manterem, né, para sobreviverem, né? O rio ia dar sobrevivência para essas pessoas, né, a água e a pesca e outras coisas. Então elas iam se aglomerando e ali começavam a montar, obviamente, as suas casas, né, a casa daquela época, ele ia se aglomerando, começava ali a formar uma cidade. Com o tempo essa cidade ia crescendo, né, ganhando mais equipamentos urbanos, obviamente da época, muito diferente dos que tem hoje, e aí ia formando uma cidade, né? As cidades antigas, elas tinham muito essa característica, né? Ou então elas formavam alguns pontos estratégicos, nascente de água, né? Coisas do tipo. Com o passar dos anos, né? Crescimento da economia, mudanças da economia do mundo afora, as cidades foram se formando e aumentando muito, ligadas à questão econômica. Por exemplo, a partir do processo de industrialização que o mundo passa, né? Na Europa primeiro, depois aqui na América, da Europa vai acontecer isso, posteriormente na América também, vai começar a ter formação e aumento de cidades muito por conta da questão econômica, né? Nesse caso específico, por causa das indústrias. As pessoas vão até as indústrias em busca de trabalho, então elas vão trabalhar nessas indústrias por causa de emprego, né? Busca de emprego, e elas vão começar a se aglomerar em determinados locais, né? Montando algumas vilas de operários até que trabalham em determinada empresa. A partir do momento que há aquela aglomeração de pessoas, né, por essa questão, começa a se ter aglomeração das pessoas primeiro, depois vem as infraestruturas urbanas, né, como ruas e outros, serviços sociais começam a ter que vir também, por saúde, hospitais e outros, e todos os equipamentos urbanos, e ali vai se formando uma cidade, né, e a partir daí ela vai sendo aumentada, ou as que já existiam, né, elas podem
foram muitas delas aumentadas por essa questão. Então, esse é o processo de formação das cidades contemporâneas, ou seja, hoje, nos últimos anos, aí, no último século, nesse século, nas últimas décadas, elas se formam muito diante da questão econômica, né? Está muito ligada ao processo econômico também, né? Tanto é que a industrialização ela está muito ligada à urbanização e vice-versa. Então, esse processo ele aconteceu com as cidades. E como que vai acontecer com a metrópole? A metrópole vai ser uma região, né, de grande atividade econômica, de grande desenvolvimento econômico. E há um crescimento muito grande desse lugar, né? Não só no âmbito de crescimento populacional, ou seja, não só crescimento de pessoas, mas crescimento também de toda a infraestrutura urbana, de todos os equipamentos urbanos, né? Ruas, casas, todas as infraestruturas para acolher serviços sociais, serviços urbanos, né? Hospitais, postos de saúde, áreas de lazer e por aí vai. Então a metrópole ela tem essa característica, ela não é só uma cidade que abriga uma grande população, mas ela é uma cidade também que tem muitos equipamentos urbanos, que presta muitos serviços sociais, muitos serviços urbanos. Ela vai ter uma gama enorme de serviços urbanos, de equipamentos urbanos, né? E vai prestar muitos serviços, né? Ela vai oferecer a prestação de muitos serviços. E isso vai atrair muitas essas pessoas, né? Muitas pessoas vão ser atraídas para as metrópoles por conta disso. Só que vai chegar um ponto, até um pouco pela superlotação da metrópole, um pouco também por questão de dinheiro, fica caro de viver na metrópole por essas questões, né? Que ela se tornou aí uma cidade de influência, então fica caro se viver ali e às vezes também não acha lugar para se viver nela. As pessoas vão morar em torno dessa metrópole. Já aí havia as que já moravam, que vão ser influenciadas por esse crescimento dessa cidade, que virou uma metrópole, e vai usar ela, porque ela vai interferir na vida delas, as pessoas vão usar muito essa metrópole. Eu costumo dar um exemplo que não é de uma metrópole para uma cidade, não é uma região metropolitana, mas eu costumo dar o exemplo de uma cidade de média, uma cidade pequena, a média, que é São João del Rei, para a nossa cidade que é pequena, né? A gente usa muito São João del Rei, Barbacena ou então São João del Rei, são as duas cidades aí, que a gente usa muito para alguns serviços que a gente não encontra aqui. Isso acontece muito nas regiões metropolitanas, né? As pessoas vão usar a metrópole para se ter os serviços que elas não têm na cidade dela. E vai atrair pessoas para esses lugares, né? As regiões metropolitanas vão crescer, as cidades das regiões metropolitanas, não só a metrópole, tendem a crescer por isso tudo. Então, é assim que se forma uma região metropolitana, e é assim que ela cresce também, né? Tudo ligado à metrópole, obviamente. O nome mesmo já fala, região metropolitana, né? O crescimento da metrópole, ele vai influenciar em tudo. E o crescimento, mais uma vez lembrando, não estou falando só do crescimento populacional, não estou falando só do número de pessoas, estou falando do crescimento de equipamentos urbanos, de infraestruturas urbanas, de oferecimento de serviços sociais urbanos, isso que faz de uma cidade uma metrópole, ok? Não basta ela crescer populacionalmente, não. Tem que crescer nesses outros itens, nesses outros elementos que eu disse para vocês também. Então é assim que se dá o processo de formação das regiões metropolitanas. Elas se formam dessa maneira, ok?